Capítulo 386 E Desespero e Esperança. Arg. No meio de um espaço escuro e desconhecido. F. Frey. Alguém se agachou ali, murmurando o nome de Frey com um olhar de desespero. Não. O nome dela era ninguém menos que Rosvin. No momento em que recebeu a flor de Frey durante a quarta provação, ela foi exilada para este espaço incompreensível. Vê sua alma. A alma de Frey. Este espaço não era onde os deuses ou Glar estavam, nem era a realidade onde as heroínas existiam. Era um espaço totalmente desconhecido onde ela estava confinada. Diante dela, o sistema de espectadores da janela do sistema para onde ela sempre olhava flutuava. Frey. Espere só um pouco. Eu vou te salvar de alguma forma. Mesmo que isso signifique criar você novamente quando criança, eu. Como esperado. Seria melhor se contássemos a ela. Mas podemos realmente encerrar a história do menino e da menina que não conheciam nada além de tragédia? Temos mesmo o direito de fazer isso? Isso. O sistema exibia Ruby segurando e acariciando suavemente o corpo frio e sem vida de Frey, com duas deusas olhando para elas com olhos indefesos. Mas ainda assim. Não podemos deixá-la assim para sempre. Suspiro. Pode parecer bastante ridículo à primeira vista, mas para aqueles que conheciam toda a situação, foi uma cena comovente. Rosvin, tremendo enquanto observava a cena, estremeceu e olhou em volta. Onde fica esse lugar? De acordo com a luz do sistema, ela estava neste espaço há dias. Ela andou e andou por muito tempo, mas não viu nenhuma saída nem um vislumbre de luz. Estou com medo. Tremendo de medo, ela baixou o olhar de volta para a janela do sistema. Mas a janela do sistema ainda exibia a situação desesperadora. Eu quero ajudar. Olhar para a janela do sistema a deixou desesperada, e olhar ao redor a envolveu em medo. Preso nesse dilema, Rosvin continuou rastejando. Como naquela época. Ela murmurou com uma voz cheia de arrependimento, abaixando profundamente a cabeça. Como no ciclo zero. Quero ajudá-los novamente, ajudem a todos Naquele momento, ela esbarrou em alguma coisa, segurando a cabeça enquanto caía. Oh, o quê? O que é isso? Inicialmente piscando de surpresa, ela logo arregalou os olhos e foi em direção a ele. Era algo que ela havia encontrado depois de dias. Para ela, exausta pela escuridão contínua e pelos registros desesperadores, foi um momento de ouro. Mas até ela teve que dar um passo para trás e apertar os olhos quando uma luz começou a emanar do lugar em que ela havia esbarrado. É ofuscante. Com os olhos semicerrados, ela se agitou no ar por um tempo. A luz está vindo daqui. Ela então percebeu que a rachadura de uma porta de aparência comum era a fonte da luz e ficou diante dela. Sala de depuração. O que diz? Ela fez uma cara cautelosa com as letras esculpidas ao lado da porta. Ah, tanto faz. Mas a escuridão que enchia o ambiente a assustou ainda mais, então ela cerrou os dentes e entrou. Não posso fugir para sempre. Confirmação do fim da provação. Sincronização automática de registros em andamento. E com essa pequena mensagem, uma quietude silenciosa começou a fluir por um tempo. Crepitar. Até que uma luz muito pequena vazou. F. Frey. Você está acordado? Em um espaço misterioso onde as deusas Ruby e Frey estavam hospedadas. Frey. Frey arregalou os olhos e começou a olhar ao redor. Onde? Olhando curiosamente para a energia misteriosa flutuando ao redor, ele olhou para o peito com olhos trêmulos e se atrapalhou. Eu estou vivo? Ele murmurou atordoado. Abraço. Arg. Ruby o abraçou com força, esfregando as bochechas nele. Ruby. Não consigo respirar. Cale-se. Enquanto Frey falava baixinho, percebendo sua expressão, Ruby respondeu friamente. Seu bastardo. Como você ousa tentar morrer no meu lugar? Quase enlouqueci. Você acha que posso viver sem você?
Você acha que ficarei grato se você se sacrificar por mim? Bobagem. Eu sou o rei demônio. Desculpe. Se você fizer isso de novo, eu te mato. Realmente. Enquanto a voz fria se misturava com soluços, Frei começou a sorrir amargamente. Mas como eu sobrevivi? O Deus Estrela interveio pouco antes do fim da provação. Ruby começou a explicar, acariciando a cabeça de Frei enquanto ele perguntava com uma expressão curiosa. Graças a isso, ocorreu um erro de sistema pouco antes de sua morte e aniquilação, e a provação foi encerrada à força. Entendo. Graças a isso, nosso sistema que deveria ter retornado agora está inativo. Frei, ouvindo suas palavras, trouxe o sistema o caminho do falso mal diante de seus olhos. Erro 999. Recuperação de sistema D7. Observe que algumas funções do sistema estão desativadas. Você está certo. Vendo com seus próprios olhos, o olhar de Frei vacilou. O Deus Estrela era tão poderoso. De qualquer forma, graças a isso, eu poderia escapar com você. Estavas à beira da morte, mas não morreste. Ruby, sorrindo suavemente, acariciou a bochecha de Frei enquanto ele estava deitado no chão, então começou a parecer intrigada. Mas é estranho. Há pouco, parecia sem esperança. O que você quer dizer? Mesmo que sua morte e aniquilação não tenham sido confirmadas, você era quase como um cadáver. O rosto de Ruby ficou profundamente preocupado enquanto ela falava. Não importa qual magia de cura eu tentasse, nada funcionava. Sinceramente, eu estava começando a perder as esperanças e até pensei em encontrar uma corda para mim. Dizendo isso, os olhos de Ruby ficaram vermelhos. Mas, de alguma forma, um milagre aconteceu. Sério? Sim. Abriste os olhos. Não sei que milagre permitiu que você revivesse, mas você está vivo, e é isso que importa. O rosto de Ruby se iluminou de felicidade enquanto ela dava um tapinha na cabeça de Frei. Nos anos que virão, eu te farei feliz. Mas logo sua expressão começou a mudar. Por que sua alma é assim, Frei? Mesmo que Frei estivesse vivo, sua alma ainda estava destruída. Hein? Minha alma, como ela está intacta? Por outro lado, a alma de Ruby estava intacta. Isso é estranho, isso não deveria ser. Foi estranho. O Deus Estrela interveio, então sua alma deveria ter sido restaurada. Mas permaneceu como estava. Isso é. Percebendo que algo estava errado, Ruby se levantou abruptamente. Crepitar. Ah! Frei! Frei de repente torceu o corpo, emitindo uma aura negra. Por quê? Por que isso está acontecendo? GRRR. N de jeito nenhum. Demonificação. Ruby, examinando-o em pânico, murmurou com uma expressão horrorizada. Espere, Frei. Vou descobrir uma coisa. Com licença. Enquanto Ruby estava nervosa e estendia a mão para Frei, o Deus Sol, que estava observando em silêncio, aproximou-se deles, tremendo. Baque. Tenho algo a dizer. Então ela estendeu a mão para estabilizar a demonificação de Frei. Então. Só nós dois, eu e Frei. Depois disso, seguiu-se um breve silêncio. Sério mesmo, não é nada mesmo. Sim, é verdade. Conversei com o Deus Sol e não há problema. Algum tempo depois, no espaço misterioso. Vamos nos preparar para descer. É hora de voltar. Tudo bem. Frei, que falava com uma expressão brilhante ao lado do Deus Sol, começou então a caminhar em direção a Ruby. Vamos lá, vamos, Mas ele caiu no chão antes de dar um único passo. Zumbido. Seu braço esquerdo podre estava se transformando no de um monstro demoníaco. Não foi só isso. As veias e a pele de Frei estavam começando a mudar para a de um monstro demoníaco. Uau! Usando uma técnica de respiração um tanto complexa, Frei começou a afastar a energia do monstro demoníaco. Veja, não é nada mesmo. Um momento depois,
tendo expulsado com sucesso a demonificação, Frei sorriu brilhantemente. Desce em frente. Cuide da festa dos heróis e da minha irmã. Junte-se às heroínas principais e retorne ao Império. Ok. Ao ver sua expressão, Ruby finalmente se sentiu segura e acenou com a cabeça, abanando o rabo. Vou afastar o partido dos heróis e ligar para eles primeiro. Você leva seu tempo para se preparar. Deixando essas palavras, Ruby desapareceu apressadamente no mundo real. Baque. Ao mesmo tempo, o Deus Sol ajoelhou-se diante de Frei. Sinto muito. Então ela se levantou e se prostrou. Sinto muito por ser incompetente. Está tudo bem. Soluço, soluço. Olhando para o Deus Sol com olhos gentis, Frei estendeu a mão. Vou desistir da minha divindade. Eu me tornarei seu escravo agora mesmo. Você sabe que isso não está certo. Quando a mão dele tocou a mão do Deus Sol, ela começou a chorar e começou a falar. Mas, eu sou lixo. Sou um lixo que nem consegue realizar seu desejo. Ao ouvir suas palavras, Frei mordeu o lábio silenciosamente, e o Deus Sol, ainda prostrado, começou a tremer e falar. Sua alma está completamente destruída. A ponto de ser irreparável. Honestamente, é um milagre que você esteja se mudando neste estado. Não tenho ideia de como isso é possível, mas você logo atingirá seu limite. Meu limite. Você será devorado pela demonificação, ou sua vida acabará ou você perecerá com o rei demônio. Uma dessas três coisas aconteceria inevitavelmente. Ou seja, o destino de Frei já estava selado. Quando você morrer de um desses três, esse será o fim. Não há como reanimar você. 1. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Sinto muito mesmo. A voz chorosa do Deus Sol e a fumaça do intenso fumo do Deus Lua encheram o ambiente. De qualquer forma, ainda posso fazer um pedido, certo? Sim. Então isso é bom o suficiente. Olhando para eles calmamente, Frei perguntou, então lentamente se moveu em direção ao portal que as duas deusas haviam criado. Limitarei minha existência a ser apenas um herói. Quando chegar a hora, por favor, cuide disso. Espere, por favor. Frei, espere. Desistiremos da nossa divindade para compartilhar nossa vida com você. Ignorando os chamados urgentes das duas deusas, Frei se jogou no portal. Este é realmente um jogo de merda. Com lágrimas nos olhos, Frei sussurrou, um sorriso aliviado aparecendo em seus lábios. Alguns minutos depois. A atmosfera dentro da tenda estava mais pesada e sombria do que nunca. Este é realmente um jogo de merda. Kania disse com uma voz sem vida, e o clima piorou ainda mais. Estes são os pensamentos e palavras que o jovem mestre expressou. Dentro da tenda estavam ninguém menos que as 5 heroínas principais. Eles tinham acabado de descobrir toda a verdade sobre a quarta provação e o ciclo zero por meio do testemunho de Kania, que estava ligada a Frei. Farfalhar. Naquele momento, ouviu-se um som de movimento, e todos voltaram seus olhos mortos para ele. Estou nervoso. Re. Como devo abordá-los? Amigável? Não, eles devem ter perdido suas memórias novamente. Então, quando a voz, cheia de excitação e um tanto familiar, chegou aos seus ouvidos, todas as 5 meninas estremeceram. Flúter. Ei, pessoal, pode ser repentino, mas vocês têm que seguir esse nobre eu. Aparecendo diante deles estava Ruby, que estava firmemente convencida de que Frei havia revivido completamente. Eu fiz Frei refém. Se você vier em silêncio, ele não vai se machucar. O que você está fazendo? Apresse-se e siga-me, Enquanto Ruby incentivava as 5 garotas indiferentes, ela inclinou a cabeça, confusa. O que está acontecendo? Ferloche, roendo as unhas e tremendo, estava apresentando um estado enfraquecido pela primeira vez. Serena era como uma estátua de pedra, derramando lágrimas sem fim.
Clana e Irina não conseguiam encontrar os olhos de Ruby, segurando a cabeça ou fechando os olhos com força. E Kania estava exausta de ter que lidar com toda a dor física enquanto também contava tudo o que havia experimentado. Gente? Ao vê-los, Ruby, sem saber, exibiu uma expressão preocupada. Vê vocês todos. Todos. Outra pessoa invadiu a tenda. Será que você também se lembrou? Vocês todos se lembram. Enquanto as pessoas na tenda ouviam sem expressão suas palavras incoerentes. Irmã. Lulu interrompeu, olhando para Ruby enquanto ela falava. Oh, o quê? Você é minha irmã, certo? As 5 heroínas principais, que aprenderam a verdade. Junto com as sub-heroínas e o Hero Party, que começaram a recuperar suas memórias na ordem de suas conexões devido à sincronização de memória. Observe que algumas funções do sistema estão desativadas. Felizmente, as funções desativadas do sistema quebrado pareciam incluir penalidades. Recuperação de sistema D7. No entanto, a desativação foi apenas temporária. Não. Vendo o pênalti e o inferno esperando em uma semana, o rosto de Ruby empalideceu. Irmão B. Eu alguma vez, o que eu ia dizer? Eu já fiz um juramento de cavaleiro para você? Imediatamente após retornar à realidade com um sorriso aliviado, Frey foi cercado pelo Hero Party. Deterioração da força mental LV Max. Afaste-se de mim. Você é muito assustador. A maldição da fraqueza mental foi reativada, fazendo com que Frey mostrasse uma expressão de pânico em vez de um sorriso. Enquanto isso, naquele momento. Responda-me. Falha ao enviar. Responda-me, herói. Falha ao enviar. Eu gosto de você, herói. Falha ao enviar. Eu te amo, herói. Falha ao enviar. Uma garota sentada à beira de uma montanha remota no continente oriental enviava continuamente mensagens para Frey na janela de bate-papo. Herói. Falha ao enviar. Herói. Falha ao enviar. Falha ao enviar. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e seus dedos estavam vermelhos de tanto digitar, mas ela continuou digitando. Ainda não paguei minha dívida. Falha ao enviar. Mas como as mensagens não foram enviadas repetidamente, seus olhos trêmulos perderam a luz. Enganar. Idiota. Cabeça de pepino. No entanto, enquanto ela continuava a digitar, a mensagem finalmente foi transmitida e ela se levantou com os olhos arregalados. Estou indo pagar minha dívida agora, herói. Enxugando as lágrimas que rolavam por suas bochechas rechonchudas com a manga, a garota, Glary, começou a murmurar. Não, Frey. O ato de gratidão de uma menina havia começado. Quero parar esta batalha inútil. Num espaço cheio de escuridão e tentáculos. De dentro deste espaço, o olho interrompeu seu ataque implacável e falou com ela com uma voz irritada. De qualquer forma, a aposta ainda não acabou por causa da sua inteligência. Então, essa batalha não tem sentido. Eu sei, sou só eu desabafando minha raiva. Ser influenciado pelas emoções, apesar da sua posição. Que divertido. O olho, que olhava para o Deus Estrela vomitando raiva com diversão, começou a se enrolar em tentáculos. SSSHH. Os tentáculos enrolados no olho giravam e se esticavam em todas as direções antes de se retraírem novamente. Esta era uma ação comum toda vez que o olho se preparava para se mudar para outro lugar. TSK. O Deus Estrela, sabendo bem disso, começou a mostrar uma expressão distorcida. Não importa o quão forte você seja, se você interferir no sistema novamente, você perderá sua divindade, não é? Eu toquei num ponto sensível. Ainda posso interferir várias outras vezes. Afinal, absorvi bastante energia até agora. O que o olho disse era verdade. Ela também poderia perder sua divindade se interferisse no sistema de forma imprudente, como acabou de fazer. Isso não significava que ela fosse fraca. Em vez disso, o olho,
que tinha energia suficiente para interferir no sistema várias vezes, era o anormal. Afinal, não era um feito comum poder interferir no sistema de gestão, uma regra que poderia vincular seres divinos. É uma pena. Se não fosse por esse sistema desconhecido do sistema de gestão dessa dimensão, as coisas teriam sido mais fáceis. É um alívio. Eu costumava repreendê-la muito, achando que ela gostava de coisas estranhas. Mas graças ao seu estranho hobby, podemos proteger esta dimensão. A única coisa afortunada foi que o Deus Sol, que assumiu como Deus principal da dimensão no lugar do enfraquecido Deus Estrela devido à batalha com o olho, amava a cultura da Estrela Azul, especialmente os jogos. Como o Deus principal gostava de jogos, o sistema de gerenciamento da dimensão foi modelado a partir de um sistema de jogo. Para o olho, acostumado a dimensões onde coisas simples como scripts ou telas eram os sistemas de gerenciamento, os controles complexos e a compreensão de os sistemas necessários para os jogos eram conceitos desconhecidos e difíceis. Mesmo depois de ganhar o controle, o olho não conseguiu devorar a dimensão de forma imprudente e foi forçado a fazer uma aposta semelhante a um jogo com o Deus Estrela. Foi justamente por causa do hobby otaku do Deus Sol que o fim da dimensão foi adiado. Mas agora é o fim disso. Mas, no final, tudo foi suficiente para ganhar algum tempo. A heroína do ciclo 0, e a heroína oculta e sexta heroína principal após o primeiro ciclo, Ruby. Ela já perdeu suas qualificações como o rei demônio e se tornou uma garota. O olho, tendo observado inúmeras linhas do tempo repetidas, havia compreendido quase completamente o sistema. E Frey não está em condições de vencer, não importa quem se torne o rei demônio. O olho sussurrou, levantando as pálpebras em forma de crescente. Admita. Esta aposta já é a minha vitória. Não vou admitir. Se você admitir agora, vou te deixar em paz. O Deus Estrela franziu a testa diante dessas palavras. Vou devorar o mundo e depois vou embora. Que tal? Besteira. Então, você vai levar a aposta até o fim? Sim. A deusa Estrela, que respondeu, silenciosamente voltou seu olhar para o mundo real e murmurou. A história ainda não acabou. Fiquei bastante satisfeito e estava prestes a terminar adequadamente. O olho, olhando para ela com um olhar lamentável, retraiu os tentáculos que se haviam espalhado em todas as direções e lentamente fechou os olhos. Então lute até o fim. Quanto mais você fizer, mais delicioso será meu último banquete. Ao ouvir a voz do olho cheia de expectativa, o Deus Estrela mordeu seus lábios silenciosamente. A propósito, qual dimensão devo visitar depois de terminar minha refeição? Ignorando-a, o olho saiu sem deixar vestígios, como se o resultado já estivesse decidido. Aia! Observando o espaço escuro clarear gradualmente, o Deus Estelar suspirou e murmurou enquanto olhava para o mundo com uma expressão sombria. Os pecados dos seres transcendentes, incluindo eu mesmo, são muito profundos. Os seres divinos existentes em cada dimensão, incluindo o Deus Estelar, originalmente mantiveram sua divindade recebendo adoração de suas criações. Se eu soubesse que chegaria a esse ponto, eu preferiria ter perdido minha divindade. No entanto, esse método era como sentar-se sobre uma cama de pregos para os seres divinos. Se, por acaso, a fé de suas criações enfraquecesse ou desaparecesse, perder a divindade seria apenas uma questão de tempo. Assim, eles passavam cada momento ansiosamente tentando manter a fé de seus seguidores, mas não importava quanto esforço eles fizessem, era quase impossível manter a fé de suas criações para sempre. Por causa disso, os deuses tiveram que viver com medo constante da queda inevitável que viria no futuro. Até que um dia tudo mudou quando uma dimensão chamada Terra foi descoberta. Uma pequena dimensão sem magia, mana, anomalias ou mesmo seres divinos. Entre as inúmeras dimensões, por alguma razão, apenas aquela pequena estrela azul possuía a normalidade. E naquela estrela azul, várias culturas desenvolveram-se significativamente. Teatro e cinema. Canções e poesia. Romances e quadrinhos. E entretenimento como jogos. Os habitantes da dimensão normal imaginavam seres anormais através de tais coisas.
O que os seres divinos almejavam era precisamente esse ponto. Para obter energia facilmente dos habitantes da Estrela Azul, eles começaram a disfarçar seus mundos com a cultura da Terra e enviá-los para fora. Os habitantes da Terra desfrutavam do entretenimento proporcionado pelos deuses disfarçados de criadores, e os deuses mantinham sua divindade com as emoções geradas pelas pessoas que desfrutavam desse entretenimento. Os habitantes estavam felizes porque gostavam, e os deuses estavam felizes porque podiam manter sua divindade com os subprodutos desse prazer. Era uma relação simbiótica mutuamente benéfica. Claro que acidentes às vezes acontecem. Os mundos criados pelos deuses não eram fictícios como as criações humanas, eles realmente existiam. Assim, alguns terráqueos azarados acabariam caindo nesses outros mundos. No entanto, esses acidentes foram apenas incidentes, e os deuses ficaram satisfeitos com o novo método de adoração que os salvou por um tempo. Eu avisei você muito sobre os perigos. Mas foi o começo do fim. Havia um fato simples que os deuses haviam ignorado. As emoções que os humanos sentiam ao consumir obras criativas não eram apenas alegria. Emoções negativas certamente surgiriam tanto quanto alegria. Como resultado, deuses malignos que se alimentavam de tais emoções começaram a aparecer. Teria sido melhor se tivesse terminado aí. Tal situação poderia ser resolvida se os deuses unissem suas forças. Mas à medida que as emoções negativas se acumulavam, algo inesperado acontecia. Um ser do vazio fora do mundo começou a enviar seu olhar para dentro. O resultado foi a destruição de inúmeras dimensões e a distorção do mundo feliz imaginado pelas três deusas, que se transformou em Darktale Fantasy. Se até mesmo nossa dimensão, uma das dimensões mais elevadas, acabar, o apocalipse virá. Não haverá mais dimensões para impedir isso. Murmurando com uma expressão sombria, o deus estrela cerrou o punho e virou o olhar. Refletidos em seus olhos estavam Rosvin na sala de depuração e Glari, que estava retornando diligentemente ao Império. Agora, finalmente é a fase final. A história terminará de uma forma ou de outra. Observando os dois por um longo tempo, ela fechou os olhos e murmurou: "Vou cuidar do final da história que você criar." Então ela olhou para as crianças que já deveriam ter terminado suas vidas felizes há muito tempo, com os olhos cheios de arrependimento. Não importa como a história termine, como Deus Criador, devo assumir a responsabilidade. Naquela noite, dizia-se que as estrelas no céu noturno do Império brilhavam mais lindamente do que nunca. Uau, olha ali, Ruby! Na noite do dia terminou a quarta provação. Em uma cabana decadente localizada no porto do continente ocidental. As estrelas estão tão brilhantes esta noite. Já faz anos que não os vejo tão brilhantes. Frey, que havia sido interrogado pelo grupo de heróis por um tempo e depois resgatado pelas heroínas principais e Ruby, estava olhando para as estrelas pela janela da cabana antes de retornar ao Império. Ruby! Percebendo o silêncio incomum de Ruby enquanto ela estava sentada ao lado dele, Frey voltou seu olhar para ela. Ele viu Ruby olhando para ele com uma expressão atordoada. "Por que você está fazendo essa cara?" Frey perguntou, parecendo intrigado. Ruby respondeu com uma voz sonhadora. "Estou tão feliz." Este momento parece um sonho." Ruby sorriu timidamente enquanto falava. "Sinto que tenho tudo no mundo. Estou mais feliz do que ninguém agora." Ela olhou para Frey com seus olhos rubi e silenciosamente pegou sua mão. "Eu adoraria segurar você em meus braços agora, mas dada a sua condição, eu deveria me abster de fazer isso, certo? Mas um beijo deve ser aceitável, certo?" Ruby gaguejou enquanto perguntava timidamente, olhando para a expressão de Frey. "Svi, Svi." Sua cauda envolvia suavemente o braço de Frey, balançando levemente. Um momento depois, Frey beijou Ruby, sua língua suavemente entrelaçada com a dela. Ruby, que sentia a língua sendo acariciada dentro da boca de Frey, inclinou a cabeça confusa. Frey. Segurando sua mão e beijando-a, Frey tremia por algum motivo. "Por que você está tremendo?" "Porque estou feliz." Isso era mentira.
Devido à maldição da fraqueza mental, o estado mental de Frei estava no limite. Não importa o quão preciosa Ruby fosse para ele, o trauma que ela infligiu o afetou nesse estado. Estou tão feliz. Isso me faz tremer. Mas Frei sabia que Ruby havia lançado essa maldição sobre ele. Sabendo disso, ele murmurou para evitar que ela se sentisse culpada. Sua coisa adorável. Ruby esfregou lentamente a bochecha na de Frei e se aninhou em seu abraço. Frei, a propósito. Tenho um favor a pedir. Você quer meu sobrenome? Desculpe, mas isso é um pouco difícil agora. Eu sou um plebeu agora. Haha. Não, é outra coisa. O que é isso? Diga-me. Não é nada demais, mas se você tiver tempo. Ruby corou e virou a cabeça, sussurrando em seu ouvido. Me engravidar. O rosto de Frei ficou em branco quando ele começou a processar as palavras dela. Eu quero carregar seu filho. Ruby. Quero ter sua semente, seu bebê, na minha barriga. O rosto de Ruby ficou vermelho como uma beterraba, e ela agarrou a mão de Frei, colocando-a em seu estômago. Como um rei demônio derrotado, é natural se tornar companheiro do herói, certo? A ideia desse inchaço na barriga lisa. Fico feliz só de imaginar. Ela sussurrou com os olhos atordoados, dando tapinhas na parte inferior do abdômen com a mão dele. Claro, não agora. Depois que tudo acabar. Quero ser a esposa da pessoa que mais amo no mundo. Quero dar o fruto do nosso amor. Seus olhos brilhavam com uma luz suave. Quão fofo seria nosso bebê? Um híbrido de herói e rei demônio. Uma criança com o sangue da família Starlight e demônios de sangue puro seria tão adorável. Eu cuidarei da criança. Podes descansar. Assumirei a responsabilidade pelo resto de nossas vidas, vamos ter apenas 20 filhos. Certo? Quero viver feliz para sempre com você, nossos filhos. Sua imaginação estava correndo solta. Você sabia, Frei? Demônios fêmeas podem ovular quando quiserem. Arrepio. Ruby disse, seu corpo tremendo enquanto olhava para Frei. Eu apenas ovulei. Seguiu-se um pesado silêncio. Toque, toque. Nesse silêncio, o rabo de Ruby bateu silenciosamente no lado de Frei. Desculpe, Ruby. Acho que não consigo hoje. Olhando para Ruby, Frei respondeu com um sorriso amargo. Embora ele não tivesse revelado isso a ela, seu estado mental atual não aguentava tal ato. Durante semanas, ele mal conseguiu manter a sanidade, lidando com a culpa e o trauma avassaladores de suas ações. Crepitar, crepitar. E mesmo agora, Frei lutava desesperadamente contra sua demonificação. Como resultado, tanto seu corpo quanto sua mente estavam no pior estado possível, dilacerados e maltratados. Não, não. Eu só quis dizer que estou pronto quando você estiver. Se for demais, apenas me dê a semente. Eu cuido do resto. Ao ver a expressão de Frei, Ruby rapidamente se levantou e falou. A propósito, tenho algo para fazer. Vou visitar os outros. Descanse bem, ok? Os outros. Frei inclinou a cabeça diante das palavras dela. Sim, preciso estabelecer minha posição entre as heroínas principais. E quero ver meus amigos novamente. Ruby, que havia terminado de falar, deu um passo à frente com uma cara expectante, mas depois parou. Bom, então estou indo. O anel preto brilhante na mão esquerda de Frei chamou sua atenção. Ruby, se você quiser, eu posso intervir e... Não. Não, não. Enquanto Frei apressadamente estendia a mão esquerda e tentava se levantar, Ruby o parou e gentilmente o empurrou de volta para baixo. Não preciso de mais nada. Deixe-me ficar ao seu lado. Com um sorriso feliz, ela pressionou a bochecha contra a de Frei. Se você fizer isso, eu brilharei ao seu lado para sempre. Mas... é isso que uma joia deve fazer. Ela sussurrou suavemente em seu ouvido.
Mas se você me deixar segurar a luz das estrelas dentro de mim apenas uma vez, eu brilharei ainda mais. Pois bem, adeus. Deixando essas palavras, Ruby saiu rapidamente da sala. Argue. Assim que Ruby saiu, Frey abaixou a cabeça e suas mãos tremeram. Eu não quero morrer. Fechando os olhos com força, ele começou a murmurar. Eu quero viver feliz. O fato de que ele agora estava realmente em estado terminal, incapaz de ressuscitar por um desejo, continuou a atormentá-lo mesmo naquele momento. Ouvir a confissão inocente, os avanços afetuosos e os planos futuros de Ruby tornou tudo ainda mais insuportável. Você realmente, jovem mestre? Incapaz de compartilhar esse destino cruel com ninguém, Frey estava sofrendo sozinho. Mas ele arregalou os olhos quando ouviu uma voz ao seu lado. Cania. Seu mordomo e eterno confidente, Cania, olhava silenciosamente para ele. Vim falar sobre a questão de você morrer em 7 dias. O que eu acabei de dizer é um absurdo. Por causa da maldição da fraqueza mental. Espera, você disse 7 dias? Eu já sei. Cania, segurando a mão trêmula de Frey, começou a falar com a voz trêmula. Eu sei que seu tempo agora é realmente limitado. O rosto de Frey empalideceu com suas palavras. O quê? Do lado de fora da cabana, ouvindo secretamente estavam Alice, Ariane e alguns membros do grupo de heróis. Irmão. Entre eles estava Arya, que estava em pânico devido ao rápido retorno de suas memórias. Que Parada no corredor com uma expressão tensa, Ruby limpou a garganta e olhou silenciosamente para o primeiro andar. Eles estão todos aqui. Todas as 4 heroínas principais, exceto Cania, que mencionou que tinha algo para discutir com Frey, estavam sentadas na sala comum da pousada. Isso parece estranho. Para Ruby, essa situação era familiar e estranha. Há poucos dias eles estavam tentando matar um ao outro em uma rivalidade mortal. Mas no ciclo 0, que era o ponto de partida de tudo, eles eram amigos mais próximos do que ninguém. Um relacionamento tão único provavelmente não poderia ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Pensando nisso, Ruby deu um passo à frente, mas depois fez uma pausa e começou a refletir. O que devo fazer? Era um pequeno dilema sobre como abordar as meninas abaixo. Eu gostaria de ser amigável, mas, da perspectiva deles, seria estranho. Eles não sabem a verdade. Ela queria explicar a verdade, mas as evidências eram fracas. Mesmo que ela os convencesse de alguma forma, ela se preocupava com a culpa desnecessária que essas meninas de bom coração carregariam. Devo abordar humildemente. Mas eu costumava ser o rei demônio. Ela também não queria se rebaixar muito. Ela tinha acabado de despertar com sucesso seu amor por Frey. Dada a sua situação, ela queria, de certa forma, garantir sua posição entre aqueles que já haviam gerado a semente de Frey antes dela. Além disso, os demônios tinham uma crença de que o vencedor leva tudo quando se tratava de acasalamento. Embora ela tivesse se tornado uma menina, sua identidade como demônio ainda era forte, e ela manteve uma certa possessividade sobre Frey, seu companheiro, mesmo que não a ponto de monopolizá-lo. Ainda assim, primeiro preciso me aproximar deles novamente. Suprimindo seus instintos demoníacos, Ruby chegou a esta conclusão. Tendo repetido inúmeras regressões durante a 4ª provação, ela era hábil em abrir seus corações. Mesmo que eles não conseguissem se lembrar dela, ela poderia melhorar seus relacionamentos. Olá! Como estão todos vocês? Com um sorriso alegre no rosto, Ruby acenou e desceu para o andar inferior. Você teve notícias de Frey, certo? Frey e eu nos apaixonamos. Então decidimos parar a luta. De pé diante delas com os braços bem abertos, Ruby olhou em volta para as 4 meninas e continuou. Um amor entre um herói e um rei demônio, não é tão romântico. De qualquer forma, por causa disso, agora estarei com Frey. Como sua amante. Com uma expressão bastante provocativa, Ruby provocou as heroínas e depois cobriu silenciosamente a boca com uma mão. Então, por favor, cuide de mim a partir de hoje?
Quando ela terminou de falar, um profundo silêncio se instalou ao redor deles. Oh, que! Ruby começou a parecer perplexa com a reação deles. Era tão diferente do que ela esperava. De acordo com suas previsões, eles já deveriam estar olhando para ela com intenção assassina. No entanto, todos olharam para baixo com expressões sombrias, com a cabeça baixa. Isso é uma iniciação? De repente ela pensou. Talvez houvesse uma diferença entre a provação e a realidade. Irina. Prazer em conhecê-lo. Ajustando suas roupas e seus pensamentos, Ruby se aproximou de Irina. Olá. Só você ainda nem começou a despertar? E você ainda está usando mana em vez de controlá-lo? TSK. Fazendo coisas abaixo da sua estação. Ruby disse, olhando maliciosamente para Irina. Se você quiser, eu posso te ajudar a acordar. No passado ou durante as provações, a verdadeira natureza de Irina era a maneira mais fácil e simples de se aproximar dela. No ciclo 0, Irina conhecia sua verdadeira natureza, mas no mundo alterado que se seguiu, ela não sabia. No momento em que Irina percebesse sua verdadeira natureza, ela se tornaria tão poderosa quanto o próprio Rei Demônio. Então, embora sua verdadeira natureza tenha sido rebaixada para MacGuffin ou o personagem de fundo, se Ruby revelasse diretamente, a história mudaria. Mas você tem que prometer ser amigável comigo de agora em diante. Não precisa. Sorrindo, Ruby tentou falar, mas Irina murmurou distraidamente, fazendo Ruby piscar confusa. Não importa o quão forte eu fique. Não consigo voltar no tempo. Isso é verdade. E não consigo consertar uma alma. Ruby, ouvindo essas palavras, sorriu ironicamente e pensou consigo mesma. Nada do que eu disser chegará até ela agora. Frey disse que era possível reanimá-lo depois que tudo acabasse com um desejo. No entanto, esse garoto parecia não saber disso. Fique à vontade. Ruby deu um passo para trás com uma expressão levemente irritada e pensou baixinho consigo mesma. Devo me apresentar aos outros em breve. Chegar mais perto foi mais desafiador do que durante as provações, mas se ela continuasse tentando, eventualmente, Irina abriria seu coração. Essa era a Irina que ela conhecia. Clana. A terceira princesa do Império. Movendo-se para o lado, Ruby logo se perdeu em pensamentos. Eu não era tão próximo de Clana. Ruby teve surpreendentemente pouca interação com ela. Seus pontos em comum como governante só levaram a discussões sobre política ou trocas diplomáticas entre demônios e humanos. Depois de quebrar a cabeça em busca de memórias, Ruby finalmente bateu palmas e sorriu. Princesa. Tenho boas notícias para Y. Flutter. Assim que Ruby começou a falar com uma expressão radiante, Clana imediatamente se transformou em um pequeno canário e se escondeu em um canto. Esse hábito continua o mesmo. Clana muitas vezes se transformava em canário e se escondia. Como governante, foi um ato indigno, mas Ruby entendeu o comportamento de Clana. Tanto ela quanto Clana não receberam amor suficiente dos pais. Era natural que Clana demonstrasse tal comportamento defensivo. Mas a boa notícia está relacionada aos pais dela. Ruby decidiu se abster de compartilhar a notícia agora para evitar causar comoção. Pois bem, quem temos aqui? Virando a cabeça novamente, Ruby se aproximou de Ferloche com uma expressão relaxada. Esse não é meu mestre? Ruby disse, abrindo um largo sorriso. Ela e Ferloche se conheciam bem. Por alguma razão, Ferloche tinha lembranças de Hetri e até se tornou seu mestre no ciclo 0. Então, não havia necessidade de tentar chegar perto novamente. Tente novamente. Tente novamente. Ao se aproximar dela, Ruby percebeu que algo estava errado com Ferloche. Por quê? Por quê? Hetri não está funcionando? Isso é estranho. Eu não entendo. O que há de errado com ela agora? Mestre. Desculpe. Eu não sabia o meu lugar.
Ao ver Ruby, Ferloche começou a entrar em pânico e continuou se desculpando. Essa é a personalidade tola? Parecia que essa não era sua personalidade original, mas sim a personalidade tola. Se fosse esse o caso, seria inútil. A personalidade tola não a entenderia. Ela teria que tentar falar com ela novamente mais tarde. Finalmente, nos encontramos na realidade novamente. Com esse pensamento, Ruby virou o olhar, movendo-se com um sorriso gentil. Bem na frente dela estava sua amiga mais querida. Ela vai se lembrar de mim? Podemos nos tornar próximos novamente? Assim como nos velhos tempos, seria bom discutir sobre Frei novamente. Argue. Mas esses pensamentos desapareceram num instante ao som baixo, mais distinto, de vômito. Black, Serena, que estava olhando fixamente para o chão com uma expressão sem vida, de repente começou a vomitar. Era enjoo matinal. Passo. Ruby, que estava olhando para ela atordoada, aproximou-se lentamente. Svi. Ruby estendeu a mão em direção à barriga de Serena. Espera. Serena, assustada, tentou estender a mão, mas depois parou. Incrível. Ruby, com uma expressão atordoada, acariciou suavemente a barriga de Serena. Terei algo assim na barriga também? Ruby tocou e cutucou a barriga de Serena como se estivesse manuseando uma porcelana frágil. A propósito, você sabia? O parto demoníaco é 2 vezes mais rápido que o parto humano. Levantando levemente a cabeça, Ruby declarou com um sorriso choroso. Desculpe, mas assumirei o cargo de Duquesa Starlight. Quem der a luz primeiro vence, certo? As meninas não conseguiram contar a Ruby a verdade de que Frei morreria em 1 semana, e abaixaram a cabeça. Enquanto isso, naquele momento. Isso aconteceu. Frei murmurou com a voz trêmula. Sim, isso está correto. Fui amaldiçoado com a maldição da unidade pelo deus demônio naquela época. Cania, abaixando a cabeça na frente de Frei, acrescentou. Peço desculpas por ter enganado você todo esse tempo. Então, todo o meu sofrimento, você tem vivenciado isso todo esse tempo? Eu não queria te contar porque temia essa reação. Quando Frei começou a entrar em pânico, Cania suspirou e falou. Porém, para dizer o que vou dizer, também preciso não ter nada a esconder. O que? Por favor, jovem mestre, eu lhe imploro. Cania pegou as mãos de Frei e começou a falar. Por favor, pare de tentar suportar tudo sozinho e assuma todos os fardos sozinho. Você já viu inúmeras vezes o que acontece com aqueles que ficam para trás quando você se vai. Então, por favor, pare de fazer isso. Mas... Enquanto Frei hesitava, Cania falou com firmeza. Serena está grávida. O que? Ela está sentindo enjoos matinais. Ela está grávida de 4 semanas. Simplificando, jovem mestre, agora você é pai. A expressão de Frei começou a rachar lentamente ao ouvir essas palavras. Se você se sacrificar sozinho agora, será uma escolha egoísta. Você entende? Eu sou. Cania, cerrando os dentes, falou com Frei, que finalmente abaixou a cabeça e respondeu. Mas para salvar Ruby, não consegui pensar em outra maneira. Essa foi a missão que recebi em primeiro lugar. Não estou criticando sua escolha em si. Estou falando da sua mentalidade depois disso. Diga-me a verdade com sua própria boca. Com a cabeça ainda abaixada, Frei começou a falar. Por causa da minha escolha, minha alma está despedaçada. E, por causa das pessoas afetadas pela provação, quando o sistema for consertado em 1 semana, serei penalizado e deixarei de existir. E eu quero viver. Nesse momento, Frei começou a falar com Cania como se estivesse desabafando. Quero fazer Ruby feliz. Quero ver o fruto do meu amor por Serena. Quero passar mais tempo com todos os outros. Quero ver você de vestido. Quero ver a coroação de Clana, a verdadeira identidade de Irina e o verdadeiro eu de Ferloche. Quero viver uma vida pacífica com aqueles que amo. Então,
O que você quer que eu faça? Me ajude, Cania. Muito bem. Cania abraçou Frei, dando-lhe tapinhas nas costas. É isso que é um pedido, jovem mestre. Você parecia não saber, então tenho que lhe dizer explicitamente. Frei, que sorria amargamente, murmurou agora com uma expressão chorosa. Mas, isso importa? Minha alma já está despedaçada. Não desista. Ainda há esperança. Cania então se levantou e falou. Não perca a luz até o último momento do último dia. É isso que o Mastermind quer. Tudo bem. Eu vou encontrar um jeito. Farei o que for preciso, então não perca a esperança. Com essas palavras finais, Cania começou a sair da sala lentamente. Obrigado por hoje, Cania. Para quê? Frei, ao ver Cania indo até a porta, expressou sua gratidão com uma expressão gentil. Argue. Mas naquele momento, os olhos de Frei começaram a ficar vermelhos. GRR. Foi a demonificação. Adeus, Cania. Mastro jovem. Beng. Enquanto seu braço e perna esquerdos se transformavam grotescamente, Frei, suando profusamente, fechou a porta. Deslizar. Momentos depois, separados pela porta fechada, Frei e Cania se encostaram nela e deslizaram para o chão. Uf, uf. Frei, percebendo pela primeira vez seu desejo de viver depois de ouvir as palavras de Cania, começou a tremer de medo. Soluço, soluço, Cania, segurando desesperadamente as lágrimas que estava reprimindo, soltou soluços sufocantes. Um forte contraste com a sua atmosfera anterior existia agora em lados opostos do muro. Enquanto isso, nos arbustos perto da pousada do porto. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Por quê? Porque a divindade não está funcionando. Eu já reuni tanta coisa. Por quê? O grupo de heróis, de alguma forma escutando a conversa sem ser detectado, ouviu a conversa. Isso é tudo verdade? Todas as memórias são reais? Eles estavam em pânico, conversando ruidosamente. Alice e Aurelia tinham olhos completamente mortos. Força? Por quê? Aishi murmurou para si mesma com os olhos desfocados. Só por precaução, devemos visitar a mansão. Irmão B. É mentira. Tem que ser mentira, certo? E finalmente, exceto Arya, que tremia enquanto ainda segurava o dispositivo mágico de escuta, o resto ficou em silêncio. Ah, acho que não adianta. Baque. Quando Arya deixou cair o dispositivo mágico de escuta impotente, um silêncio completo se instalou ao redor deles. Bip, bip. Bip, bip. No momento em que o Partido dos Heróis descobriu a verdade sobre o herói, os dias restantes de Frei foram encurtados para 6. Assim que amanheceu, o grupo de Frei deixou a pousada do porto e começou a procurar um navio para retornar rapidamente à sua base no Império. Embora Irina pudesse usar o teletransporte, era muito arriscado para a alma instável de Frei. Enquanto o grupo de Frei estava ocupado, o grupo de heróis escondido na floresta perto do porto teve suas atividades restritas. Muitas pessoas entraram em pânico depois de relembrar a verdade. No entanto, eles não podiam simplesmente sentar e não fazer nada. Aproveitando a atmosfera caótica, aqueles que se lembravam de pedaços da verdade sobre Frei e o mundo se reuniram secretamente em uma sala de reuniões temporária. Dadas as circunstâncias, ninguém estava disposto a falar levianamente. Para concluir, as memórias que relembramos provavelmente são verdadeiras. Quem quebrou o longo silêncio foi Ariane, amiga de infância de Irina. Todos vocês já ouviram a gravação do dispositivo de escuta que Alice e eu fizemos. Sendo a sub-heroína com menos conexão com Frei, Ariane foi a menos afetada pelo pânico e começou a fazer briefings em nome das sub-heroínas em pânico. Claro, nossas memórias variam. E muitos no Partido dos Heróis não se lembraram de nada. Mas se olharmos para os pontos em comum entre os reunidos aqui, a história fica mais clara. Ariane mordeu o lábio e falou. Acredito que todos nós que relembramos memórias, consciente ou inconscientemente, recebemos graça ou infligimos danos a Frei.
Não é mesmo, pessoal? Quando ela perguntou com uma expressão sombria, os rostos de todos começaram a se contorcer. Frei é o herói do dinheiro, e foi ele quem pagou as bolsas de estudo para o segundo ano como eu e salvou os calouros. A primeira a falar entre eles foi Alice. E eu, sem saber disso, o esfaqueava com minha espada toda semana. Ele até fez isso para enfraquecer minha maldição de subjugação. Alice, falando com uma expressão chorosa, apertou as mãos. Suas mãos estavam sempre manchadas de sangue e ela reconheceu esse fato. Mais recentemente, ela vinha tentando inventar tudo em preparação para se tornar sua secretária heroína após a formatura. Acontece que a pessoa que ela mais odiava acabou sendo quem a salvou todo esse tempo. Gotejamento. Suas unhas cravaram em suas mãos, e sangue familiar e lágrimas desconhecidas pingaram na mesa. Isso não foi apenas um pesadelo? Então, e a minha família? E o meu pai? Não posso aceitar isso. Até que os resultados da investigação sejam divulgados. A próxima a falar foi Aurelia. De acordo com o pesadelo que ela lembrou, sua família era essencialmente a causa raiz de tudo. Não posso confiar. Bi. O quê? Sua expressão, que negava tudo desesperadamente, ficou devastada quando um relatório começou a sair de seu cristal de comunicação. Mas nenhum deles queria saber ou pensar sobre o conteúdo do relatório. Eles estavam lutando para lidar com a verdade sozinhos, sem mais energia para se preocupar com os outros. NNG. A sala de reuniões ficou em silêncio novamente, exceto pelos gemidos suaves do paladino mais jovem com olhos dourados e de mil, que havia relembrado memórias, mas ainda tentava compreender a situação. Eu era seu cavaleiro de escolta. Naquela atmosfera terrível, Vener falou baixinho. A razão pela qual eu não podia jurar fidelidade a ninguém era essa a razão? Não, de jeito nenhum. Aterrorizado e tremendo mais do que ninguém, Vener se levantou, ofegante. Suas memórias, que se recuperavam lentamente, começaram a ressurgir de uma só vez. Lembrando-se do sequestro do jovem Frei. No momento em que ela percebeu a verdade sobre sua família ali. Frei a perdoa, e o pequeno Frei demonstra carinho e brincadeira por ela todos os dias na mansão. No começo, ela não conseguia se adaptar, mas sempre que Frei a chamava alegremente de sua cavaleira de escolta, isso sutilmente aquecia seu coração. E então? Ela se lembra do momento em que se jogou para proteger Lady Starlight e Frei de um agressor misterioso. Quando as memórias começaram a ressurgir, elas continuaram em um panorama. Jovem mestre? Venerável. Poucos dias após o ataque, ela acordou e encontrou Frei cochilando ao lado de sua cama. No momento em que ouviu a voz dela, Frei acordou com uma expressão feliz e esfregou a bochecha nela. Você ainda é meu cavaleiro de escolta. Ninguém pode substituir você. Depois de ouvir essas palavras, ela decidiu viver sua vida como sua cavaleira. Houve muitos episódios que se seguiram. Memórias de derrubar sozinho bandidos que tentaram sequestrar Frei. A vez em que ela partiu em uma aventura por algumas semanas com Frei, que de repente quis explorar. Os dias de batalhas secretas contra a obscura Isolde, que constantemente tinha como alvo a jovem Frei quando ela se tornou professora na academia. As brincadeiras e encontros infantis que Frei costumava ter com Ruby a deixavam sutilmente ciumenta. E a viagem que ela fez com Frei, Ruby e seus amigos cerca de um ano antes de entrar na academia. Venerável, a academia só permite um servo em princípio, então. Começarei como professor temporário na academia amanhã, jovem mestre. Ela sacrificou sua juventude para seguir Frei como sua espada e, eventualmente, até assumiu uma cátedra temporária na academia para ficar ao seu lado. Resumindo, as memórias que voltaram à tona foram suficientes para encher um livro com os momentos divertidos e preciosos que compartilharam. Baque. Atordoado, Vener ficou congelado na tenda antes de tropeçar para a frente. Aonde você vai? Preciso consertar as coisas imediatamente. Conserte tudo isso, como seu leal cavaleiro. O que você acha que podemos fazer se formos agora? O que?
Em 7 dias, ele vai morrer. As palavras determinadas de Vener vacilaram quando ela ouviu isso, e ela afundou de volta em seu assento. Não, já se passaram 6 dias. Ariane, cerrando os dentes, observou o venerável trêmulo e murmurou. Nós ainda não fizemos nada por ele. Mesmo tendo pouca ligação com Frei, ela não podia ficar indiferente devido à sua natureza gentil. Precisamos encontrar um jeito. Só ficar sentado aqui não vai ajudar em nada, certo? Então. Reunindo coragem, Ariane falou, tentando reunir o grupo. Há um grande problema. Mas suas palavras foram abafadas por um estudante que invadiu a sala de reuniões em pânico. A Aishi está agindo de forma estranha. O que? As expressões de todos se transformaram em surpresa e preocupação. Exceto Arya, que estava sentada ali, pálida e silenciosa como um cadáver. Por favor, responda, por favor. Alguns minutos antes. Por favor, por favor. Aishi, que não tinha participado da reunião secreta daqueles que se lembravam de suas memórias, estava freneticamente tentando fazer uma ligação de seu quarto. Bip. Bip. Seus olhos se arregalaram quando o sinal finalmente se conectou. Entre em contato com o assistente do tribunal imediatamente. Neste momento. Princesa? Sim, sou eu. Então, depressa. Rapidamente. Levantando a voz, ela gritou no cristal de comunicação, enquanto a voz assustada respondia. Sinto muito, mas isso não é possível. Mas então, a voz transmitiu um fato chocante. O mago da corte está atualmente preso na masmorra real. O que? Lamento não termos podido informá-la devido ao sigilo envolvido, princesa. Por que ele está na prisão? A expressão de Aishi se transformou em descrença quando a voz do cristal começou a explicar em um tom sombrio. Ele é acusado de traição e tentativa de regicídio. Traição T? Tentativa de regicídio? Segundo os relatos, ele sabia que havia um cristal mágico enterrado sob o solo do reino há muito tempo. Toda a magia milagrosa que ele realizou foi emprestada daquela pedra. Os olhos de Aishi começaram a tremer. Ele fingiu ser um profeta tomando emprestado o poder do cristal mágico subterrâneo e então buscou maior poder. Ele conspirou com a igreja para assumir o reino. O recente incidente no mercado de escravos envolvendo a realeza também fazia parte de seu plano. E ele tinha esquemas ainda mais perversos guardados. A mente de Aishi começou a ficar em branco. Entre esses planos estava um esquema para manipular você ao gosto dele. A pessoa que foi gentil e atenciosa desde criança, que sempre satisfez seus caprichos. A única pessoa em quem ela achava que podia confiar. Seus já poucos relacionamentos humanos estavam desmoronando. Quem fez o relatório decisivo não foi outro senão o herói do dinheiro. Ouvi dizer que ele conhece você, princesa. O herói do dinheiro. Essa pessoa notável enviou-nos recentemente provas e fraquezas relativamente à relação entre a igreja e o mago da corte. Graças a ele, conseguimos capturar e aprisionar com sucesso o mago da corte. Se é o herói do dinheiro. As mãos de Aishi começaram a tremer. Ele é realmente uma bênção para o nosso reino. Foi ele também quem nos informou sobre o cristal mágico. O rei deseja vê-lo. Se você conseguir contatá-lo, convide-o. Suas memórias já estavam um tanto restauradas. Isso significava que ela conhecia a verdadeira identidade do herói do dinheiro. Preciso contatá-lo de alguma forma. Neste momento. Perdão. Posso perguntar o motivo? Tenho uma pergunta relacionada à magia. É uma maldição que deve ser resolvida dentro de alguns dias. Por favor, é urgente. Suspiro. Ouça com atenção, princesa. Aishi, que falava com mais urgência do que nunca, ouviu sem expressão a voz vinda da bola de cristal. Essa pessoa é uma fraude. Uma fraude? Ele não tinha conhecimento ou habilidades mágicas. Ele só usava o cristal mágico para realizar truques. Parecia que um martelo havia atingido a cabeça de Aishi. Então,
E o método que ele disse a ela para quebrar a maldição do coração congelado? Claramente funcionou com Frei, e daí? Os pergaminhos mágicos que ele tinha e os métodos de quebra de maldições que ele lhe deu foram todos verificados como invenções completas. Você ainda não transferiu a maldição para ninguém, certo? Isso é um alívio. Se os métodos dele fossem mentiras, você nunca seria capaz de recuperar a maldição depois de transferida. O aperto de Aishi se afrouxou e o cristal de comunicação rolou de sua mesa. Encontraremos em breve um prisioneiro condenado adequado. Eu sei que o pensamento te repele, mas não há outra escolha. Acidente. Incapaz de suportar mais a voz calma do cristal, Aishi gritou e quebrou o cristal em pedaços. Apertando as mãos agora sangrando, ela começou a rasgar o cabelo. Eu te disse, não foi? Uma vez que você transfere essa maldição, ela é irreversível. Ei! A voz ecoou em sua mente novamente. A razão pela qual o herói Frei vai morrer em uma semana é por causa da sua maldição do coração congelado. Por causa da sua escolha tola, o único herói que entendeu você vai morrer congelado. Que idiota! A luz nos olhos de Aishi começou a desaparecer. SHHHH. Uma mistura de energia demoníaca azul celeste e roxa começou a girar ao seu redor. Eu o matei. Por minha causa, Frei, o herói do dinheiro, em 7 dias. Você precisa de energia agora? Ao ouvir isso, Aishi caiu sobre a mesa. Chega. Estou cansado de persuadir você. Suas defesas mentais estão baixas, então entregue-me silenciosamente o controle. Herói. Eu te darei poder de qualquer maneira. Não por sua causa, é claro. Eu sou. Incapaz de terminar a frase, Aishi fechou os olhos lentamente. Estalo. Logo, seu corpo foi envolvido por uma poderosa energia demoníaca. Naquela noite. Cracle. O porto do continente ocidental começou a congelar. Uf. O que é isso? Moradores aterrorizados fugiram em pânico devido ao inverno repentino no meio do verão. Isso não pode ser. O que diabos está acontecendo? O grupo de heróis, maltratado e olhando para o céu, ficou em choque. Aishi. Por que isso aconteceu? Aishi, com os olhos agora azuis celestes, olhou para eles com um olhar frio enquanto inúmeras lanças de gelo flutuavam no ar. Cracle. As lanças de gelo pairando no céu rasgaram o ar e caíram no chão. Rumble. O grupo de heróis assistiu horrorizado, seus rostos empalideceram. Se esse ataque os atingisse, era óbvio o que aconteceria. Quem ainda pode se mover? Segunda. Eu também não posso. Droga. Eles já haviam esgotado grande parte de suas forças tentando impedir a fúria de Aishi que havia começado horas atrás. Seus principais membros também não conseguiram dar o melhor de si e ficaram arrasados ao relembrar a verdade. Felizmente, não houve vítimas até agora. Mas se aquelas lanças de gelo afiadas os atingissem diretamente, o resultado seria claro. Olá! Entendendo isso, Ariane rapidamente deu um salto à frente. Momentos depois, seu grande feitiço de escudo protegeu todo o grupo de heróis pouco antes das lanças de gelo atingirem. Crepitar. Arg. Em termos de magia defensiva, ela era ainda mais proficiente que Irina. Mas tudo tinha seus limites. Estalo. Rachaduras começaram a se formar lentamente em seu escudo. Crepitar. Impossível. Apesar de não desistir e reforçar a barreira, Ariane olhou para cima e balançou a cabeça. Este é o meu limite. Todos, corram. Vou tentar segurá-la. Como maga defensiva, Ariane não deveria dizer tais coisas. Crepitar. Vá agora. Vou ganhar tempo. Ela sabia disso melhor do que ninguém, mas ainda gritava a plenos pulmões, despejando toda a sua força restante na barreira.
Quando as lanças de gelo se combinaram e começaram a crescer em uma estrutura enorme, ela finalmente ficou em silêncio e caiu no chão. Aishi, por quê? Por que você está fazendo isso? Cuidado! Argue! Pouco antes de Ariane ser esmagada, Venera levou às pressas e tentou fugir do porto. Essa aparência parece um demônio? Mas por que Aishi? Ela poderia ser o rei demônio? Isso é impossível. Há poucos dias, ela era ela mesma, brincalhona. Seguindo-os, o partido dos heróis, em pânico, recuou, tagarelando de medo. Agora, uma enorme massa de gelo lançava uma sombra sobre eles. A Arya? Alguém gritou alarmado enquanto fugiam, percebendo Arya desmaiando na retaguarda. Argue! Arya, que estava ajudando aqueles que ficaram para trás, tropeçou e caiu sozinha. Se alguém ajude. O que é isso? Não foi culpa da Arya. Naquele momento, vários outros também começaram a cair. Estalo, estalo. O solo do porto congelava rapidamente, prendendo os tornozelos dos que corriam. Não, não. Eu não quero morrer. Corra. Não olhe para trás, apenas corra. Aqueles cujos tornozelos estavam congelados no lugar caíram em desespero ou gritaram para que seus amigos fugissem. O gelo e o frio subiam dos tornozelos até as pernas. O que devemos fazer? É tarde demais. O que? Enquanto os alunos tentavam voltar atrás, as palavras de Alice os impediram, causando confusão. Ah, Alice! Não perca a esperança. Não é tarde demais. Se nos apressarmos, podemos salvá-los. Eu vou agora mesmo. É tarde demais para todos nós. Alice respondeu novamente com uma expressão de medo. Quando a barreira quebrar, todos nós seremos pegos, cada um de nós. Finalmente entendendo a situação, os alunos voltaram seus olhos aterrorizados para a enorme formação de gelo que havia envolvido completamente a barreira. Deixe-me ir. Vou tentar aguentar. Eu também vou ficar. Vamos fazer isso juntos. Venera e Ariane, que estavam se retirando com os alunos, pararam e começaram a voltar para dentro. Nós também ajudaremos. Vamos ganhar mais tempo. Vários estudantes começaram a segui-los. Não, não. Aishi, preparando-se para o golpe final e olhando para os alunos com olhos frios, gritou lamentavelmente lá dentro. Por favor, pare. Sua personalidade estava desaparecendo. Eu farei o que você diz. Você deveria ter me ouvido desde o começo. Por favor. Não resista, apenas desapareça. Se esse golpe final atingisse e congelasse os alunos, o choque destruiria completamente sua personalidade. Um mero extra, saiba o seu lugar. Apesar da resistência desesperada de Aishi para salvar seus companheiros, a voz que começou a revelar sua verdadeira natureza apenas zombou dela. Rumble, rumble. Depois daquela provocação, os olhos de Aishi ficaram vidrados e sua mão abaixou. A superfície da barreira começou a brilhar em azul. Clean. Poucos segundos depois, a barreira se quebrou em inúmeros pedaços. Rugido. Uma enorme quantidade de pedaços de gelo pontiagudos surgiu para dentro. A Arya, que estava lutando e usando mana estelar até suas pernas cederem, olhou para a visão atordoada. Eu ainda, meu irmão. Tentando dizer alguma coisa, ela fechou os olhos com força e permaneceu em silêncio. Desculpe, irmão. Gotejamento. Uma lágrima de arrependimento escorreu por seus olhos fechados. Bum! Bum! Craque! Os pedaços de gelo começaram a cair ao redor dela, congelando tudo em seu caminho. O primeiro ato maligno do recém-nascido rei demônio estava ocorrendo com sucesso. Sring! Até que um som pequeno, porém distinto, de uma espada cortando o ar ecoou no porto. Quebrar! Quebrar! Bang! Bang! Os pedaços de gelo, que decoravam o céu e aguardavam sua descida, foram pulverizados em pó quase instantaneamente. Toque, toque!
Na visão hipnotizante do que pareciam fogos de artifício feitos de gelo, o olhar de todos mudou momentaneamente para cima. Alguém passou rapidamente por eles. Quem é esse? Aquela pessoa. Uma figura desconhecida com uma espada prateada brilhante dirigiu-se aos estudantes presos pelo gelo. Rugido. Ah! A situação era tão terrível que eles nem tinham notado a recente reviravolta dos acontecimentos devido à queda de pedaços de gelo. Argue. A expressão do homem desconhecido empalideceu quando ele avistou alguém preso na frente. Espere. Isso é perigoso. Coragem. Ele cerrou os dentes e se jogou na zona infernal. Clang. Naquele momento, ele quebrou o pedaço de gelo e caiu sobre uma aluna com sua espada. Ah! Eurelia, que acabará de ser salva, olhou para ele com olhos arregalados. Craque! Obrigado! Ignorando a gratidão dela, ele saltou para destruir os pedaços de gelo que caíam sobre as irmãs Horizon, calouras com sangue élfico. Quebrar! Quebrar! Ele então quebrou os pedaços de gelo que caíram sobre Olivia, Lecane e Mil. Sua esgrima graciosa, porém destrutiva, parecia atingir um nível transcendente. SHHH. Uf, uf. Apesar de suas impressionantes habilidades com a espada, ele já estava encharcado de suor, indicando que talvez não fosse tão forte fisicamente. Ele cerrou os dentes e correu para a frente com todas as suas forças. Agora, apenas Arya permanecia na frente dele. Não venha. Estava escuro demais para ver quem ele era, e Arya, sem saber sua identidade, o avisou enquanto fragmentos de gelo mais afiados e numerosos caíam sobre ela. Não houve tempo para brandir sua espada. Os fragmentos já haviam chegado até ela. Ah! Argue! Desesperadamente, o homem atacou Arya e a protegeu com seu corpo. Craque! Rachadura! Rachadura! Os fragmentos de gelo atingiram o solo com um som arrepiante, envolvendo-os em uma prisão esférica de gelo. O grupo de heróis olhou fixamente para o homem que continuava a proteger Arya em seus braços. Uma pessoa problemática chegou. Aishi murmurou friamente, olhando para baixo. As 5 heroínas principais, Isolde e Lulu, que se teletransportaram após ouvir a notícia, estavam bloqueando o caminho de Aishi. SHHHH. Craque, craque. Olhando para eles com desaprovação, Aishi voltou sua atenção para Ruby, que estava emitindo energia demoníaca cor de rubi na frente dela. Rugido. A energia azul celeste rubi engoliu todo o porto, subindo como uma borboleta gigante abrindo suas asas. À medida que você renuncia à sua posição como rei demônio, seu poder continuará a diminuir. Você acha que será capaz de proteger todo mundo assim no futuro? Cale-se. No meio daquela cena, Ruby olhou para Aishi com um olhar assassino. Olho bastardo, é obra sua. Quem, eu? Olho de quem? Bastardo. Eu não sei nada sobre Hugo. Aishi cobriu a boca com uma das mãos enquanto sorria maliciosamente, mas de repente ela tropeçou e sua expressão se distorceu. Resistência sem sentido. Pare de resistir. Com a testa franzida, ela murmurou baixinho. Bem, admiro seu esforço, então vou me retirar por hoje. Ela sorriu novamente, envolvendo-se em gelo. Aguarde a batalha final do segundo semestre, ou o cerco da academia. Espere. Bem, você provavelmente estará muito ocupado com o funeral do herói. Ha, ha, ha. Ela riu, espalhando neve por toda parte antes de desaparecer. Ruby, arranhando o local onde Aishi desapareceu, mordeu o lábio e se virou. Rugido. Toda a cidade portuária do continente ocidental estava coberta de gelo. Ruby, suando frio ao ver a visão arrepiante, começou a andar devagar. Tenho algo a dizer. Como o antigo rei demônio, deixe-me. Ela tentou falar com humor com seu grupo, mas parou no meio do caminho com o que viu. Irmão B. Tosse, tosse. Frey e Arya, que haviam sido resgatados da esfera de gelo quebrada, foram cercados pelo grupo. Frey,
claramente em mau estado, segurava Arya, acariciando sua cabeça com um sorriso trêmulo. Minha querida Arya, você passou por muita coisa, não é? Uh. Sangue escorria de sua boca e do coto onde ficava seu braço esquerdo. Sinto muito por tudo. Minha doce irmãzinha. Irmão. O braço esquerdo de Frey foi completamente decepado. Ajude-o. Alguém, por favor. Os membros do Hero Party, observando em estado de choque, desabaram na neve um por um. Frey. As heroínas principais, olhando com olhos sem vida, observavam Ruby, que lançava feitiços de cura urgentemente em Frey enquanto corria em sua direção. Uau! Junto com o vento inesperado do inverno, o tempo restante de Frey estava passando. Capítulo 391 em D3. O irmão B. Senhor Frey. Lutando para abrir minhas pálpebras pesadas, vi os rostos de Arya e Vener parados sobre mim. Ambos pareciam abatidos. Aconteceu alguma coisa? Pensando nisso, lembrei-me dos acontecimentos pouco antes de perder a consciência e minha expressão ficou em branco. Aishi se transformou no Rei Demônio. O porto do continente ocidental está congelado. O Partido dos Heróis está sob ataque. Eu me revelei para protegê-los do ataque de Aishi. O que aconteceu depois disso? Era difícil lembrar, pois eu estava perdendo a consciência devido aos efeitos colaterais. Minha última lembrança foi embarcar no navio que as heroínas principais haviam garantido. Olhando pela janela para o mar, parecia que ainda estávamos no navio. Virei a cabeça e vi que meu braço esquerdo estava faltando. Normalmente, isso seria chocante, mas não senti nada. Isso apenas confirmou que proteger Arya dos fragmentos de gelo não era um sonho. Estou ficando insensível a essas coisas? Mas a maldição da fraqueza mental ainda deve estar em vigor. Cheirar. Virando-me para a direita, vi minha irmã segurando minha mão e soluçando. Arya, pare. Cheirar. Minha irmã parecia feia quando chorava. Por que estragar um rosto tão bonito? Sorrindo para ela para tranquilizá-la, olhei para o calendário na parede mais distante. Isso é ruim. Eu estava inconsciente há um dia. Isso deixou apenas 3 dias. O tempo estava passando rápido demais. Irmão B. Eu. Acalme-se. Estou bem. Vendo meus olhos vacilarem ligeiramente, Arya falou com urgência, então tranquilizei-a com uma voz suave. Eu estava planejando remover meu braço esquerdo de qualquer maneira. Não fazia mais parte de mim. Que bom que te salvei. É tão estranho falar assim com você depois de tantos anos. Ao ouvir isso, Arya começou a chorar novamente, deixando seu rosto feio mais uma vez. Sinto muito. Sinto muito mesmo, irmão. Eu também sinto muito, irmã. Por te arrastar para esta tragédia. Uau! Eu disse para você não chorar. Eu tinha tantas coisas que queria dizer se esse dia chegasse, mas nenhuma delas me veio à mente. Minha mente parecia vazia. Argue. Não morra. Por favor. A culpa é toda minha. Por favor, não morra. Meu corpo inteiro parecia estar vibrando, e Arya se agarrou a mim, me encharcando com suas lágrimas. Pare de se agarrar a mim. Eca. Belisquei sua bochecha, um hábito de infância, e ela olhou para mim sem expressão. Eu costumava fazer isso com minha irmã de bochechas rechonchudas com frequência. Parecia nostálgico. Eu te amo, irmã. Sorrindo para sua tolice familiar, senti que precisava dizer isso agora. Sinto muito por ser um péssimo irmão. Cheirar. E assim, de repente, eu a fiz chorar de novo. Eu não queria ser um irmão mau até o fim. Arya, saia um pouco. Vejo você na sala de jantar. Eu não quero. Eu ainda. Por favor. E Vener, você poderia reunir todo mundo?
Dando tapinhas nas costas de Arya, mandei-a sair da sala e falei com Vener. Tenho algo a dizer antes que seja tarde demais. Tum, tum. Suor frio escorria pelo meu corpo e meu coração batia forte. A maldição da fraqueza mental drenou minha resiliência mental, empurrando-me para o terror da morte iminente. O momento em que tudo acaba. O momento em que tudo se torna nada. Quando deixo de perceber ou existir. Grr. Percebendo isso, calafrios se espalharam pelo meu corpo e comecei a tremer. Estou assustado. Aterrorizado até o âmago. Eu queria fugir. Minha aniquilação completa, sem vida após a morte e sem segundas chances, foi assustadora, mas, acima de tudo, a ideia de nunca mais ver meus entes queridos me assustou mais. Por favor, Vener. Mas esse foi o caminho que escolhi. Era risível para mim ter medo agora. Suprimindo esses sentimentos, forcei um sorriso e perguntei. Mas eles tinham visto meu momento de pânico. Vener e Arya estavam me olhando com os olhos vazios. Entendido. Vener gentilmente empurrou Arya para frente e fechou a porta. Tudo bem então. Jovem mestre. Acenando com a mão direita para ela quando ela saiu, Vener se virou e sussurrou. Foi estranho ouvi-la me chamar de jovem mestre. Se você morrer, eu também acabarei com minha vida. O quê? Sua declaração sem vida me deixou com uma expressão um pouco estranha. Uma espada que esfaqueou seu mestre deve ser descartada. Espere. Pois bem, adeus. Deixando essas palavras, Vener saiu silenciosamente da sala. E depois veio o silêncio. Ei! Eu não tinha energia para sair da cama, então sentei-me atordoado. Inclinei a cabeça quando vi alguém espiando pela porta ligeiramente aberta. Ah, olá! A paladina mais jovem, com os olhos agora brilhando em um tom dourado, estava olhando para mim. Com licença. Posso te perguntar uma coisa? Sim. O que é isso? Sem pedir permissão, o Deus Sol entrou no meu quarto, sentou-se ao lado da cama e começou a olhar para mim com uma expressão triste. Você não está preocupado com a personalidade original daquela criança? Parece que ela está quase sempre possuída. Ah! Perguntei-lhe algo que sempre esteve em minha mente, e o Deus Sol coçou sua cabeça enquanto ela respondia. Na verdade, sou eu também. É a minha forma antes de me tornar um Deus. Com licença. A igreja me convocou, selando-me em minha forma passada antes de me tornar um Deus. Mesmo que as memórias tenham desaparecido, ainda sou essencialmente eu, então está tudo bem. Acho que descobri algo bastante inesperado. Quem imaginaria que o paladino mais jovem era o eu passado do Deus Sol? Bem, agora que a vi novamente, ela era bastante misteriosa e a aparência tola do Deus Sol era evidente nela. De qualquer forma, por que você veio aqui? Perguntei, observando-a enquanto ela se aproximava hesitantemente de mim. Vim verificar sua condição. Ela respondeu com uma expressão sombria. Então, como estou? Tenho alguma chance de sobreviver? Forçando um sorriso, perguntei, e ela mordeu o lábio e balançou a cabeça. Eu imaginei. Eu ri um pouco, mas por dentro eu estava desmoronando. Se não fosse pela maldição da fraqueza mental, não teria sido tão ruim. Estou preocupado por ter continuado a mostrar às pessoas coisas que não queria que vissem. Posso lhe fazer uma pergunta? O que é isso? Suspirando e fechando bem os olhos, segurei a mão do Deus Sol e pedi suavemente. Eu estava errado? Ela ficou em silêncio ao ouvir minha pergunta. Sobre a decisão de me sacrificar em vez de Ruby. Parecia que aquele olho queria que eu matasse Ruby. Parecia que fazia parte desse esquema. Mas agora, olhando para trás, parece uma decisão realmente egoísta e patética. Quando perfurei meu coração, a expressão daquele bastardo ocular definitivamente vacilou. Mas isso era apenas imaginação minha? As coisas estavam piorando cada vez mais. Se eu desaparecesse assim, todos iriam desmoronar. Só de olhar para Vener antes ficou claro.
Eu não queria um final em que todos acabassem infelizes. Minha escolha foi realmente correta? Talvez meu egoísmo tenha causado um resultado terrível. Isso não é verdade. O Deus Sol balançou a cabeça firmemente, lendo minha expressão ansiosa. Se você tivesse matado Ruby naquela época, o corpo principal totalmente recuperado daquele olho teria sido liberado para conquistar outras dimensões. Outras dimensões? Sim, e ele teria devorado dimensões ainda mais rápido com todo o poder que acumulou. A destruição de todas as dimensões, incluindo a nossa, teria sido apenas uma questão de tempo. Qualquer final feliz pelo qual você lutou matando Ruby teria terminado com seus descendentes, na melhor das hipóteses. Não haveria vida após a morte, nem felicidade eterna. O Deus Sol gentilmente me abraçou e sussurrou. Eventualmente, você estava certo. Esse olho ficou ainda mais obcecado em engolir essa dimensão e até se incorporou diretamente em Aishi. Finalmente conseguimos atraí-lo para o palco. Isso é um exagero. Se o Deus Estrela não tivesse intervindo. Vejamos apenas o resultado. Mesmo que esse seja o resultado, isso não muda o fato de que eu era egoísta. Embora ela falasse gentilmente, por algum motivo, meu coração ficou inquieto. Continuei querendo encontrar falhas dentro de mim. Foi por causa da minha ansiedade em relação à escolha que fiz? Ou. E daí se você é egoísta? Você tem o direito de ser. Eu. Mesmo que você combine as tentativas de repetição de Ferloche e Ruby, elas não superarão as suas. Enquanto ela dizia isso, ela deu um tapinha na minha cabeça. Você sempre foi gentil, embora eu nunca tenha configurado ou projetado dessa forma. Portanto, não há problema em agir egoisticamente de vez em quando. Por alguma razão, meu coração estava quente. Era assim que se sentia ser mimado por uma mãe? Se eu desaparecer, todos cairão em desespero. Já consigo ver os sinais. E antes de desaparecer, preciso me preparar para o futuro. No mínimo, devo neutralizar o Rei Demônio. Nesse caso, talvez eu pudesse me entregar um pouco mais. Era meio estranho ser mimado pelo Deus Sol, mas não havia como evitar. Espero que ninguém fique infeliz, mesmo que eu desapareça. 1. Então, talvez você pudesse apagar o fato de que eu existi, ou algo assim. Não. O Deus Sol, ouvindo minhas palavras, balançou a cabeça com uma expressão firme. Para ser sincero, eu quero viver. Não tem jeito. Sinto muito. Quero ficar ao lado de todos, mesmo que eu tenha que habitar um espírito ou animal ou me tornar uma forma de pensamento ou artefato. Não me importa a forma que eu tome, contanto que eu possa ficar com todos até o fim. Ao ouvir essas palavras, o Deus Sol silenciosamente fechou sua boca. Vendo isso, parecia que era uma solução plausível até certo ponto. Foi só um palpite, mas pela expressão dela, parecia assim. De qualquer forma, por favor, ajudem todos a superar minha ausência. Não deixe o mundo sofrer uma tragédia porque eu fui embora. Vou tentar. Somente depois de ouvir essas palavras comecei a me sentir tranquilo. Neste momento, as heroínas principais estão tentando encontrar um caminho. Talvez eles possam trazer um milagre, então vou esperar até o último dia. Certo. Mas assim que o sistema se recuperar e a janela de penalidade aparecer, continuarei bebendo as poções auxiliares recebidas do primeiro grupo de heróis e seguirei em direção a Aishi. Entendo. E se eu tiver tempo, para o Sol também. Não sei se vai funcionar, mas quero pelo menos fazer uma diferença nisso. O Deus Sol, acenando com a cabeça, olhou para mim com olhos escuros. Me ajude a levantar. Preciso sair um pouco. Quando estendi minha mão direita e perguntei a ela, o Deus Sol pegou minha mão e me levantou da cama. Por favor, leve-me ao refeitório. Pode ser um pouco tarde, mas tive que tentar completar minha lista de desejos o máximo possível. Por exemplo, rir e conversar enquanto faz uma refeição com as crianças. Ou vivenciar uma vida acadêmica normal. Por favor. Mesmo que seja só por um dia. Enquanto isso,
naquela época, na área do Covil dos Dragões do continente ocidental. Você acha que pode fazer isso e escapar impune? Flutuando no ar, com as pernas cruzadas, o Aishi totalmente maduro olhou para os filhotes de dragões congelados no lugar. Um demônio mestiço e insignificante. Como você ousa? Esses lagartos falam demais. Aishi, observando os dragões tremendo no ar frio que enchia o covil dos dragões, murmurou com uma voz fria. Enviar. Grrr. Grrr. Quando ela levantou a mão, os dragões gemeram quando seus corações começaram a congelar. Parar. Na frente, o líder, um dragão várias vezes maior, rosnou com uma voz furiosa. O que exatamente você quer de nós? É simples. Toda a sua espécie deve se tornar meus servos. Como você ousa? Os olhos do líder se arregalaram, levando Aishi a levantar a mão mais alto. Grrr. Grrr. Se você lutar comigo agora, os bebês dragões atrás de você estarão em perigo. Esses bebês dragões atrás de você são os últimos dragões que restam neste mundo, não são? Eu poderia matar todos eles, exceto você. O dragão líder engoliu em seco com suas palavras. O que você quer que façamos? É simples. Preciso que você ataque um determinado lugar. Aishi sussurrou para o dragão em voz baixa. Preciso de um monstro-chefe para destruir a academia. Pois bem, deixo isso com você. Ah, e só eu posso descongelar os corações deles, então não tente nada tolo. Com isso, Aishi cobriu a boca com a mão e sorriu ao sair do covil do dragão. Ao sair do covil, ela parou abruptamente. Isso parece estranho. Aishi murmurou com um rosto subitamente inexpressivo. Esta é a primeira vez que possuo um ser tão humilde. Ela então começou a mover seu corpo aqui e ali com uma expressão curiosa. É uma experiência nova participar da história que eu costumava assistir. Mas não é ideal imitar a mulher de uma dimensão humilde. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Mas estava ficando chato. É muito mais divertido do que apenas assistir. Este é o momento mais agradável desde que nasci como representante do meu corpo principal adormecido. Enquanto ela falava, seus olhos ficaram pretos. Então, de repente, ela franziu a testa e parou de andar. Que chato. Você deveria ter desaparecido silenciosamente em vez de resistir. Por sua causa, sua personalidade está transparecendo. TSK. Irritada, ela estalou a língua e levantou silenciosamente a mão. A resistência é inútil. Tudo está sob meu controle. Várias formas começaram a aparecer acima de sua mão. Entre os muitos rostos das pessoas, seu olhar estava fixo em um só lugar. Grito, Eka. Deus Estrela. Até a tua última esperança. Um Glare desgrenhado lutava contra monstros no mar agitado. Se não consigo ler o destino, só preciso intervir até que o resultado se torne óbvio. Enquanto ela dizia isso, ela começou a se afastar. Como mero personagem, haja de acordo com seu papel. De repente, ela franziu a testa novamente. O que é isso? Ao lado de Glare, uma tela completamente escura era visível. Por que não consigo ver? Suas sobrancelhas franzidas. Outro ser cujo destino não pode ser lido? Enquanto falava, ela estendeu a mão para a tela. Que sistema de gestão irritante! Se não fosse por isso, eu já teria devorado essa dimensão há muito tempo. Ela tentou bater na tela escura, sacudi-la e, por fim, fez beicinho nos lábios. Enquanto isso, naquela época, sala solar, lunar e estelar não são permitidos. Clique, clique. Em um quarto escuro, Rosvin estava curvada, olhando para algo e movendo as mãos rapidamente com um olhar cansado nos olhos. Aprendendo codificação facilmente para alunos do ensino fundamental. Manual de instruções sobre cultura da Terra. Em seu colo havia um livro cheio de anotações do Deus Sol. Um silêncio frio tomou conta do refeitório do navio que se dirigia ao Império.
Todos, exceto as heroínas e Ruby, estavam reunidos lá. Um. Frei, apoiado pelo Deus Sol, tinha acabado de entrar no refeitório e estava olhando em volta desajeitadamente enquanto se sentava. Oi. Quebrando a atmosfera estranha e duradoura, Frei forçou uma saudação. É todos, que bom ver vocês. Ha. As crianças que o observavam estavam com os olhos cheios de confusão. A imagem de Frei que eles conheciam era a de um ladino, o maior vilão do Império e, mais recentemente, um louco. Mas o Frei à frente deles agora parecia tão inocente e puro. Ele parecia uma pessoa que havia sido possuída por um demônio e agora havia retornado ao seu eu original, deixando as crianças ainda mais sem palavras do que antes. Eu sempre quis fazer uma refeição como essa com todos vocês. Olhando ao redor para eles, Frei silenciosamente pegou o garfo e a faca. Tenho tanta coisa para falar, e... Mas então ele parou e tremeu. Ele pegou a faca, mas não havia mão para segurar o garfo. Ainda não acostumado a ter perdido o braço esquerdo, ele só conseguiu dar um sorriso estranho e abaixar a faca novamente. Eu posso ajudar. N não. Alice tentou ajudar Frei pegando a faca, mas Frei imediatamente se levantou com medo. Alice congelou no lugar com uma faca na mão e as crianças também endureceram. Uf. Frei. Desculpe, estou em um estado estranho agora. Lendo as expressões das crianças, Frei forçou um sorriso e sentou-se novamente. Tum. Seu batimento cardíaco batia descontroladamente. O fato de que ele tinha menos de 3 dias restantes estava continuamente corroendo o estado mental já enfraquecido de Frei, que foi fixado em um. A razão pela qual te chamei aqui hoje é porque há algo que quero fazer com você. Comendo juntos e conversando com todos vocês. É algo que sempre quis tentar pelo menos uma vez. Apesar de seu estado mental em ruínas, Frei reuniu as forças restantes para falar, olhando em volta para as crianças. Como você se saiu nos exames? Você sempre se preocupou com suas notas, certo? Virando-se para uma estudante, ele lhe fez uma pergunta. Você não negligenciou seus estudos por causa da festa dos heróis, não é? Você precisa de pelo menos notas mínimas para se formar. Eu me saí bem, graças a você, herói. Que bom ouvir isso. Recebendo sua voz trêmula com um sorriso, Frei voltou seu olhar para outro aluno e falou. Leona, seus pais estão melhor? Sim. Leia, seu irmão mais novo está doente agora. Mas é um estágio inicial, então deve ser administrável. E assim, Frei iniciou uma conversa. Ariane, você está bem, mas o fim da sua barreira é fraco. Se você puder reforçar essa parte. Alice, vou lhe contar a localização do Senhor Secreto, que é a última chave para quebrar a maldição da subjugação. Você tem que acabar com isso você mesmo. Eurelia, você tem 2 caminhos potenciais. Espero que você escolha o mais brilhante. Crianças com mana colorida, você pode usar a técnica articular. Assim como a bênção de Ferloche ao Deus Sol e a magia suprema de Irina, ela também é classificada como um movimento supremo, você deve praticá-la. Como não tinha amigos com quem conversar durante as refeições, Frei acabou dando conselhos que os ajudariam, pois não sabia o que conversar. Apesar disso, ele parecia feliz. As expressões das crianças escureceram enquanto observavam Frei, que parecia uma criança inocente dando conselhos essenciais. Irmão. Até Arya, tremendo ao lado de Frei como se pudesse desmaiar a qualquer momento, não foi exceção. Sua aparência lembrava a de alguém resolvendo seus assuntos antes da morte. Para os alunos que sabiam que Frei morreria em poucos dias, era muito óbvio. E Vener, você. Não vá, Lord Frei. Que? Pela primeira vez, Vener interrompeu o discurso contínuo de Frei. Nós precisamos de você. Ela estava segurando a mão dele com uma expressão quebrada. Eu era sua espada. Acabei de aprender isso. E se o mestre desaparecer, a espada se torna inútil. Perde o seu propósito. Vener ajoelhou-se diante de Frei e implorou.
por favor, não vá embora. Por favor. A expressão de Frei, já levada ao limite, começou a ruir. Professor. Naquele momento, Eurelia se aproximou de Frei com todo o corpo tremendo. Pegue isso, por favor. O que é isso? E é uma poção curativa. Se você beber, pode voltar ao normal. Ela entregou-lhe uma garrafa meio cheia. Foi a poção que Rosvin lhe devolveu durante o incidente de erosão da academia. Por favor. Precisamos de você, professor. Ao ouvir suas palavras, Frei cerrou os dentes. Normalmente, ele teria apenas dado um tapinha na cabeça dela. Mas seu estado mental completamente destruído o pressionava implacavelmente. Sinto muito, herói. Dom. Não nos deixe, por favor. Vozes suplicantes irromperam ao seu redor. Precisamos do seu conselho, professor. Mais o livro da profecia do herói. Não tem jeito? E quanto à magia congelante? Se te congelarmos completamente, não podemos preservá-lo? O corpo inteiro de Frei estava encharcado de suores frios enquanto ele sentia seus olhares avassaladores. Ele finalmente surtou quando ouviu a voz de Arya ao seu lado. Irmão, se você morrer, eu... Bang! Frei bateu a mão direita na mesa e gritou com veias salientes no pescoço. Eu também não quero morrer. A sala de jantar caiu em um silêncio frio enquanto todos congelavam. Vocês todos acham que eu quero morrer? Estou lutando desesperadamente para permanecer vivo. Tento encontrar um caminho até o último momento. Frei abaixou a cabeça. Sinceramente, fiquei apavorado. Tenho medo de morrer. Mesmo que tenha sido minha escolha, fiquei estupidamente assustado e todo o meu corpo continuou tremendo. Eu me encontrei com todos vocês para tirar minha mente disso. Frei tremeu com uma expressão de pânico, um lado dele que essas crianças nunca tinham visto antes.